visualizar. Então é esse espaço que vai ficar entre os lábios, a bochecha, os dentes, que é chamado de vestíbulo da boca. Depois a gente tem a cavidade bucal propriamente dita. Aí o que a gente vai ter no teto dessa cavidade bucal? O palato duro, que é toda essa extensão aqui, tudo isso aqui é o palato duro, tá? O palato duro, então, ele vai ter uma parte óssea, que vai ser a parte do palatino do incisivo, né? O processo palatino do incisivo, com o processo palatino do maxilar, mais o osso palatino, que é a parte mais caudal, então, desse palato duro. Então, ele vai ser revestido de mucosa, que vai ter essas ranhuras, né, na horizontal, bem característico, então, dos equinos, ó. Essas linhas aqui, tá? Tudo isso aqui ajuda a empurrar o alimento para a região da faringe e passar, então, para o esôfago até chegar no estômago, tá? Então, ajuda a empurrar o bolo alimentar caudalmente, tá? Então, o teto, a gente vai ter o palato duro e também o palato mole. Olha o tamanho do palato mole, toda essa extensão onde os meus dedos estão pegando. Então, isso aqui tudo é o palato mole do cavalo. Aí, o que acontece com esse palato mole? No momento que o animal se alimenta, estão vendo que ele está encostando até aqui na região da laringe, ó. Esse aqui vai fazer parte do sistema respiratório, tá? Então, aí, o que acontece? Vocês já viram um cavalo de boca aberta, assim, respirando? Não, nunca. O cavalo, ele dilata as narinas e sempre vai respirar pelo nariz. Por quê? Porque esse palato mole é muito longo, então o ar não vai conseguir passar aqui o suficiente para poder chegar na laringe, tá? Então, se o cavalo está respirando de boca aberta, ele está com 3 patas na cola, tá? Ele vai morrer, certo? Então, sempre a respiração deles vai ser pela cavidade nasal em função do palato mole ser muito longo. Outra coisa que acontece é que quando eles vão devolver um alimento, voltar um alimento, o que vai acontecer? Vai vir aqui pelo esôfago, né? Esse aqui é o esôfago, que está cortado, tá ele aqui bem fininho, ó. O esôfago, ele tem uma luz estreita que só vai se dilatar no momento que o alimento passar. Então, o alimento vai vir do estômago, vai ser devolvido aqui para o esôfago. E vocês acham que ele vai devolver esse conteúdo via boca? Não vai conseguir, porque esse palato mole é muito longo. Então, para onde vai sair esse conteúdo? Pela narina. Tá? Então, realmente, o animal também já está com um comprometimento grande, né, em relação à saúde dele. Então, é isso que acontece, em função desse palato mole extremamente longo. Tá? Então, o teto da cavidade bucal, vocês vão ter o palato duro e o palato mole. Essa grande característica, então, dos equinos, ter esse palato mole bem desenvolvido, tá? Então, marcado aqui, palato duro, marcado aqui, palato mole, tá? Esse palato mole, ele, como ele é bem prolongado, ele vai ter uma face voltada para a boca, que é essa parte aqui, voltada para a boca, e uma face voltada, então, para a faringe. Isso aqui que eu estou fazendo o contorno se chama faringe, tá? A faringe, então, é esse espaço. A faringe é um órgão que faz parte tanto do aparelho respiratório quanto do aparelho digestório, tá? Então, a gente vai falar da faringe para vocês relacionada ao sistema digestório, mas ela faz parte dos dois sistemas, tanto respiratório quanto digestório. Então, a faringe é esse espaço aqui, ó. A faringe, então, vai ter comunicação, né? Vai se comunicar com as estruturas. Então, vocês imaginem, esse aqui é uma meia cabeça de cavalo, imaginem a outra meia cabeça. Então, vai ter uma faringe do lado direito e uma faringe do lado esquerdo, tá? Então, aí o que acontece? A faringe é esse espaço. A primeira comunicação da faringe é em relação à parte respiratória. Então, é com esse espaço aqui, que é a coana. Tá? Então, esse espaço de comunicação, então, da cavidade nasal com a faringe se chama coana. É o final da
cavidade respiratória, né, da cavidade nasal aqui. A entrada são as narinas, a saída então são as coanas. Então, como tem um lado direito e um lado esquerdo, nós temos aqui duas comunicações com a faringe, certo? Porque a faringe, na realidade, ela se comunica com 7 espaços, tá? Então, 2 a gente já matou, tá? Então, com a coana, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, certo? Então, aqui então a coana. Depois, a gente tem o ósteo da tuba auditiva, que é esse espaço aqui. Aqui é a comunicação do ouvido com a faringe. Por isso que uma dor de garganta, uma faringite, pode levar a uma otite e vice-versa, tá? Em função dessa comunicação que existe com o ouvido, tá? Então, esse aqui é o ósteo da tuba auditiva. Nós temos 2 ouvidos, concordam? Então, aí já foram 4 comunicações, certo? Então, 2 com as coanas e 2 com a tuba auditiva, tá? E aí vai ter as comunicações da faringe com o esôfago, a comunicação da faringe com a laringe e a comunicação da faringe com a cavidade bucal, mesmo tendo esse palato mole bem pronunciado, tá? Então, vai ter o que a gente chama de orofaringe, que é a comunicação, então, entre a cavidade bucal e a faringe. A comunicação laringofaringe, que é a comunicação da laringe com a faringe. E a comunicação, o ósteo, né, aqui da entrada, entre a faringe e o esôfago, tá? Certo? Então, essas seriam as comunicações da faringe. 2 coanas, 2 tubas auditivas, um esôfago, uma laringe, uma cavidade bucal. Tá? Então, aí fechou as 7 comunicações da faringe. Tá? Então, isso a gente foi até aqui. Quem é que vai formar o assoalho, então, da cavidade bucal? A gente vai ter a língua, a gente vai ter os ramos da mandíbula, concordam? E uma musculatura aqui, que é a musculatura do milioideu, do occipito mandibular, do perigoideu, que vão fechar, então, esse assoalho aqui, tá? Então, essa aqui vai ser a parte, então, do assoalho da cavidade bucal. Aqui, então, eu já tinha falado da faringe, e esse aqui, então, é o esôfago. Ó, ele apresenta uma parte de mucosa, ele tem uma parte de submucosa, uma muscular, e o que fica ao redor dele não é uma serosa, é uma adventícia, que a gente chama. Então, eu sei que isso não é de interesse de vocês, mas seria mais para os veterinários, em função dele não ter uma parte da faringe, né? Acabou a faringe, começou o esôfago. Então, o alimento vem, aí o que acontece? No momento que o animal vai deglutir, a língua, ela se projeta, né? Caudalmente. Com isso, todo esse aparelho aqui da laringe, tá? Tudo isso aqui são as cartilagens da laringe, sobem, ó. Sobe e aí o alimento passa, tá? Então, aí com isso, a gente vai ter a passagem do alimento, a língua está empurrando, a gente deglutiu, isso aqui sobe e aí o alimento passa, então, para o esôfago. Qualquer coisa que encoste aqui, o que acontece? No momento que a gente encosta um alimento, vai uma ervinha de chimarrão, deu uma encostadinha aqui, automaticamente a gente tosse, tá? Qualquer coisa que encoste aqui, a gente vai tossir, porque não é... Tem uma sensibilidade muito grande aqui, né? Porque não é para vir por esse caminho. Se for por esse caminho, pode ir lá, se direcionar lá nos pulmões e ocasionar uma pneumonia por corpo estranho, tá? Então, sempre que vai encostar algum alimento aqui, a gente vai tossir, tá? O animal também. E aí, com isso, o alimento, então, ele tem que passar por aqui e chegar, então, no esôfago, certo? Aí, depois, a gente tem a língua. Então, vamos explicar para vocês a língua aqui, ó. A língua, então, ela vai apresentar uma raiz que vai ter um osso, né, que vai ajudar a prendê-lo, que é o ocioide, o processo lingual do ocioide ajuda aqui na base da língua. A parte da musculatura, que é aí onde vai estar o corpo da língua, e o ápice, que ele é solto, ó, ele é livre, tá? O ápice da língua, tá?
Então ela vai ter esse aspecto então aveludado. E aí esse aspecto se dá através de papilas. Então existem várias papilas, as papilas que sentem gosto e as papilas que não sentem gosto. Então essas que dão esse aspecto de veludo são as papilas filiformes. Elas não sentem gosto. É tudo isso aqui que eu estou passando a mão, tá? Tudo isso aqui que eu estou passando a mão. São as papilas filiformes. Vocês já viram a língua de um gato? É áspera, né? Então, o que vai dar o aspecto, esse aspecto aveludado na língua do equino, são as papilas filiformes. Então, se tiver marcado, por exemplo, aqui e perguntar, a papila assinalada é papila filiforme, tá? Depois vão ter as papilas que vão sentir gosto. Então, estão vendo essas aqui que parece que tem uma cabecinha branquinha aqui? Então, essas aqui que ficam mais na lateral da língua, tanto de um lado quanto do outro, parece um funguinho, né? A cabeça de um fungo. Então, são as papilas fungiformes, tá? Então, as papilas fungiformes são essas, então, de aspecto, né, bem saliente, que a gente consegue visualizar, elas bem ficam mais na lateral da língua, não ficam na parte do dorso, né? E elas vão sentir gosto. Então, elas são as fungiformes. Depois, existem mais duas papilas que ficam bem próximos à raiz da língua, que são as papilas circunvaladas, que no equino são só duas, circunvaladas ou valadas, que são essas aqui em formato, né, arredondado, ó. Também vão sentir gosto. E bem aqui nas laterais, mas bem próximo à entrada, ó, isso aqui é a faringe, ó. Tá vendo? Isso aqui é a faringe, esse espaço é a faringe, certo? Então, ó, a gente vai ter essas papilas, são chamadas de foliadas, ó, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, essas aqui são as papilas foliadas. Essa aqui são as papilas circunvaladas e essas aqui são as papilas fungiformes. Essas três sentem gosto. E as papilas que ficam aqui são as papilas filiformes. Elas sentem gosto? Não. Então, a papila assinalada é que juntamente com vão sentir gosto. Entendeu? Então, pode pedir a circunvalada, que juntamente com a fungiforme e as folhadas sentem gosto. Tá? Então, pode ter na prova que é uma papila gustativa ou não gustativa. Passou lá no esôfago e vai chegar nesse órgão aqui, que é o estômago. Tá? Esse órgão aqui que é o estômago. Esse aqui não tem. O duodeno. Mas tudo bem. Então, aqui, ó. Chegando, então, o esôfago no estômago. Tá? Passou aqui o esôfago no estômago, a gente vai ter essa prega aqui, ó, que é a entrada, então, do esôfago no estômago, que é chamado de cárdia. Tá? O cárdia é exatamente essa região aqui, tá? Então, o ósseo cárdico, que é essa região da chegada, então, do esôfago no estômago. Então, aí vocês estão vendo que o cavalo, vocês concordam que isso aqui é bem diferente disso aqui, né? Bem diferente, né? Então, não tem como vocês se confundir. Essa parte aqui é uma parte aglandular. É como se a mucosa do esôfago se projetasse para dentro do estômago do equino, tá? Então, essa parte aqui é uma parte que não tem glândula, não vai ter nenhuma secreção de suco gástrico, absolutamente nada aqui, tá? É essa projeção, então, do esôfago para dentro do estômago. Então, isso aqui não vai ter glândula nenhuma, isso aqui vai ser aglandular, sem glândula. Esse orifício aqui é o cárdia, tá? O cárdia, chegada do esôfago no estômago, chamado de cárdia, certo? No equino, a gente tem essa marca, essa delimitação aqui entre a parte aglandular e a parte glandular. Então, justamente essa margem aqui, ela tem um nome.
que é chamado de margoplicato. É essa divisão entre a parte aglandular da parte glandular. Então, justamente isso aqui é chamado de margoplicato. Essa separação, então, entre a parte que não tem glândula com a parte que tem glândula, certo? Então, como aqui é a parte que tem glândula, o que que vai acontecer? As glândulas são 3 tipos, né? São as glândulas que vão estar próxima a essa região aglandular, que são chamadas de glândulas cárdicas, tá? Porque estão teoricamente perto do cárdia. Então, essas glândulas que ficam aqui, mais ou menos uns 2 dedos aqui para baixo, são as glândulas cárdicas. Então, se tiver marcado aqui, as glândulas assinaladas são cárdicas. Vocês estão vendo que está bem perto do margoplicato, então essa aqui é a região, então, das glândulas cárdicas. Depois tem a região das glândulas que ficam no fundo do estômago. São as glândulas fúndicas, tá? Então, são essas glândulas que ficam nessa parte aqui mais funda, então, do estômago. Então, são as glândulas fúndicas. E depois vão ter aqui, que essa aqui vai ser a saída do estômago e a entrada para o intestino delgado, que a gente vai ter o duodeno, que é a região do piloro. Então, essa aqui vão ser as glândulas pilóricas, tá? Glândulas cárdicas, ele tem esse aspecto de J, ó, porque tanto a entrada quanto a saída é bem próxima uma da outra, tá? Então, ele tem a entrada e a saída que formam uma curvatura, que é a curvatura menor do estômago. Aí, toda essa parte, essa volta aqui, é chamada de curvatura maior do estômago, tá? Então, o espaço entre a chegada e a saída, aqui, que fica cranial, né? A gente vai ter a curvatura menor, que é bem pequena. E a curvatura maior, que é bem mais pronunciada, tá? Que é bem longo assim, né? E muitos animais formam um S. Esse duodeno vai ter um outro órgão aí próximo a ele, que é o pâncreas, que vai ajudar também na digestibilidade dos alimentos, tá? E a saída, então, a continuação desse duodeno é o jejum.